Olá pessoal, tudo bem? A paz? Hoje a mensagem é: sorria, você está sendo filmado, ou melhor dizendo, observado e até escaneado. É, hoje a palavra é sobre a onisciência de Deus. O que é a onisciência de Deus? Deus sabe de todas as coisas. Não há nada oculto que não venha a ser revelado pelo nosso Pai. Deus sabe as intenções do nosso coração. Deus sabe até os nossos pensamentos. O nosso estudo de hoje vai começar lá em Mateus, capítulo 9, o versículo é o 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, os nossos pensamentos, disse: por que pensai mal em vossos corações? Por que pensai mal em vossos corações? É muito sério isso, pessoal. Por mais que representemos perante os outros, perante a sociedade, perante o nosso empregador, perante o nosso círculo de vida e de pessoas, mas para Deus não conseguimos representar. Nem o melhor ator consegue representar, porque Deus, Ele esquadrinha os nossos corações. Olha aqui Mateus 9, ele disse: por que pensais mal em vossos corações? Era a passagem que ele tinha feito uma cura de um paralítico. Está lá em Mateus 9, para vocês estudarem. E as pessoas ficaram atordoadas com aquela cura. Só que Deus foi mais além. Deus falou que eles estavam pensando no coração. Diante de um milagre, as pessoas ainda conseguem ver coisas ruins. Ora, é muito sério isso, pessoal. Lá em Mateus 12, você virando a folha aí da sua Bíblia, em Mateus 12, no versículo 34, ele diz: raça de víboras, como vocês, sendo maus, dizem coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. Por mais que você tente representar, uma hora você vai mostrar o seu caráter. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas uma hora você mostra, você demonstra. Pois a boca fala do que o coração está cheio. E do que está cheio o seu coração? De maldade, de iniquidade, de ódio, de mágoa, de ressentimento, de desejo de vingança? Ou de paz? Do que você tem se ocupado? O que você tem ocupado a sua mente? Você tem ocupado sua mente enaltecendo o seu problema e diminuindo Deus? Ou você tem crido em Deus, crido na sua palavra, crido que Deus é Deus dos impossíveis e vendo que o seu problema não é páreo para a força de Deus? É muito sério o que a palavra diz. O Salmo 33, a partir do versículo 13, meio que resume essa palavra. Acompanhe a leitura comigo. Salmos 33, do versículo 13 em diante. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Então, Ele nos vê. Não há quem de nós que Deus não esteja vendo. Do seu trono, Ele observa todos os habitantes da terra. Observa, Ele vê e observa. Então Ele sabe tudo que está passando conosco.
tudo que está passando dentro da nossa mente e tudo que colocamos dentro do nosso coração. E Ele forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Ele sabe tudo que nós vamos fazer. E agora Ele mostra a pequenez do homem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de se salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor. Parando aqui no versículo 18. Mas o Senhor protege aqueles que o temem. Você tem temido a palavra de Deus? O temer na Bíblia é respeitado a palavra de Deus. Você tem guardado os mandamentos de Deus? Porque se você tem guardado os mandamentos de Deus, embora caindo, pedindo perdão, embora transgredindo, mas pedindo perdão e voltando aos braços do Pai e se arrependendo do que fez, isso mostra que você está temendo. Porque os que o temem, o Senhor protege. 19. Para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempo de fome. Como eu já expliquei em alguns vídeos, e depois eu vou fazer um mais específico, quando a Bíblia fala mais de morte, ela se refere da morte espiritual. Porque tem muitas pessoas que estão aqui no mundo, vivas, mas mortas, espiritualmente falando. Ela pode ser próspera, ela pode ser bonita, ela pode ser popular, ela pode ter fama, dinheiro. Não que Deus seja contra tudo isso, obviamente que não, porque a prosperidade é dom de Deus. Mas são pessoas que firmaram a sua confiança no dinheiro, firmaram a sua confiança no homem. A Bíblia diz: maldito do homem que confia no homem. Confie em Deus. Você pode tomar um remédio, mas confie que Deus dará a eficácia e eficiência àquele remédio. Não no remédio pura e simplesmente. Você confia no médico que vai fazer sua operação, mas confie em Deus, que o médico seja apenas instrumento nas mãos de Deus para fazer aquele procedimento em você. Maldito do homem que confia no homem. A Bíblia diz lá em Provérbios: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você acorda de manhã, você trabalha, sua mulher trabalha, você ganha dinheiro, você corre atrás, mas sem confiar em Deus, é tudo em vão. Neste mesmo provérbio, Deus nos diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Não adianta você se guardar de seguranças, de portarias, de sistemas que possam proteger a você e a tua família. Não que isso seja errado, mas o que pode ser errado é você pôr a sua confiança no cavalo. É você pôr a confiança no homem. Põe a sua confiança em Deus. E todas essas coisas não passarão de meros instrumentos. Repetindo no 19, no Salmo 33. Para livrá-los da morte e garantir-lhes vida em abundância, mesmo em tempos de fome. O que significa isso? Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As aflições vêm para os que buscam a Deus e para os que não buscam. A diferença é como passaremos essas aflições. Deus nos prepara para tais. E para sermos vitoriosos em cada uma das batalhas da vida. Embora cada um possa estar passando pelo seu vale da sombra da morte, mas lá no Salmo 91, leia, estude.
Eu não temerei, porque tua vara e teu cajado está comigo. A proteção de Deus, Deus está com você. Mesmo nesse momento difícil, Ele não te abandonou e nem te abandonará. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. É uma palavra mais dirigida para aquelas pessoas que são confiantes somente em si mesmas ou no que possuem. Como eu disse, em vão vigia a sentinela, em vão trabalham os que edificam a casa, se Deus não estiver em primeiro lugar da sua vida. O seu trabalho, tudo que você faz é vão. Porque se fosse assim, as pessoas de condições seriam eternas e nada lhes aconteceria. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus. Para terminar, lá em Apocalipse, último livro da Bíblia, o capítulo é o 1º, versículo é o 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. É só Ele que pode nos salvar. É só Ele que pode mudar a nossa sorte. Coloque a sua confiança somente em Deus. E todas as outras coisas não passarão de meros instrumentos. Mas não coloque a tua confiança no instrumento. Um exemplo simples. Tem o médico e tem os instrumentos cirúrgicos. Os instrumentos cirúrgicos não fazem cirurgia sozinhos, mas precisam da mão do profissional. As ferramentas não consertam um carro, um aparelho sozinho, precisa do profissional. Um computador não faz nada sozinho, precisa de alguém para operar. E assim é tudo na vida. Não passamos de instrumento. As coisas que aqui estão são meros instrumentos para Deus. E Ele examina o seu coração. Lá no fundo, em quem você tem crido? Nos instrumentos, nas coisas ou em Deus? Por isso eu termino essa mensagem como comecei. Sorria. Sorria. Você está sendo observado por Deus. Observado em pensamento, observado nas intenções do seu coração. Isto é muito sério. Por mais que você represente, mas para Deus você não representa. Por mais que você se esconda, de Deus você nunca se esconderá. E Ele está vendo o que está passando na sua cabeça e quais são as intenções do seu coração. Vigie, ore, peça perdão. Volte aos caminhos do Senhor. Porque Ele é amor. Ele é amor, Ele é justiça. Amém?